Olá, noveleiros! Sejam bem-vindos! Vamos a mais uma notícia? Nos próximos capítulos da novela Império. Mas antes, se você quiser saber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer, se inscreva no canal e deixe o seu like. Fazendo isso, o YouTube irá te notificar quando tiver vídeos novos aqui no canal. José Pedro rouba os diamantes dos irmãos e é chantageado por sua ex-mulher. Beatriz se penaliza com o sofrimento do amante do marido e teme que ele o denuncie. Em Império. Depois de descobrir que Maria Marta foi casada com o mordomo da família, Silviano, todos desconfiam que José Pedro é filho dele. Vendo que até os irmãos de Pedro acreditam que ele é o filho do mordomo, Marta resolve abrir o jogo para a família e conta. É que quando eu me separei, logo depois conheci José Alfredo, e aí descobri que estava grávida. Eu fiquei em dúvida. Quem era o pai da criança? Eu esperei que o bebê nascesse e mandei fazer um exame de sangue, aquele que mostra se o bebê pode ou não ser filho do suposto pai. Mas o resultado deu que ele não podia ser filho de Silviano. Daniele se junta a Maurílio para destruir o seu ex-marido. Daniele se vinga de José Pedro por ter pego ele em flagrante traindo ela. Numa conversa com seu ex-marido, ele lhe confessa que atropelou e matou uma pessoa sem prestar socorro. Daniele grava a confissão e passa a chantagear seu ex-marido. Ela exige dinheiro dele e cada vez ela pede muito mais. José Pedro acaba roubando os pedaços dos diamantes que pertenciam a seus irmãos para dar dinheiro para a chantagista. Maurílio, aliado de Daniele, que na verdade não é fiel a ninguém, denuncia José Pedro e ele é preso. No momento da vida de Pedro, José Alfredo estava considerado morto, até a sua farsa ser descoberta. Logo que ele volta a assumir os seus negócios e se inteira do que José Pedro fez, o comendador conversa com Pedro e expulsa ele da Império das Joias. Você roubou seus irmãos, não teve o menor remorso em vender o meu diamante, virou um ladrão barato. Maria Marta se envolve a favor de seu filho e diz: é inaceitável que José Pedro seja tirado de seu cargo. José Alfredo não volta atrás e também diz para ela: eu não quero ele perto de mim. Revoltada em ter um traidor na família, o comendador sai da mansão e vai se hospedar num hotel. Beatriz fica sabendo que Leonardo está revoltado com seu marido e resolve ir procurá-lo para impedir que ele cumpra o que está ameaçando. Léo, o amante de Cláudio, se sentindo usado e desprezado pelo homem que ama, ele diz que vai destruir com a vida de Cláudio. Beatriz vai conversar com Leonardo. Ela chega ao apartamento de Léo e diz: eu sempre soube da sua relação com Cláudio e nunca me importei com essa relação. O jovem se surpreende e diz para ela: você nunca se revoltou contra o Cláudio por isso? Pelo contrário, eu me casei sabendo dessa preferência dele e não me enganei na minha escolha. O Cláudio sempre foi um excelente marido. Ele participava de tudo o que diz respeito à família. Que esposa pode se queixar de um homem assim? Eu amava o Cláudio, mas agora eu o odeio. Ele me dispensou. Ele sempre me manteve às 7 chaves. Sempre fez da nossa relação um segredo. Eu não sou como seu marido. É ele que é o preconceituoso. Beatriz sente como o rapaz está magoado e sofrendo. E diz:
É claro que apesar desses momentos ruins, você tem boas lembranças do meu marido. Vocês dois também tiveram uma vida juntos. Pensa nisso. Não foi bom? Então, em nome destas lembranças, eu vim aqui lhe pedir. Não se torne o algoz dele. Não dê força para o Theo Pereira destruir o Cláudio. O nosso Cláudio. Léo revela. Estou muito chateado e posso causar um estrago ao divulgar provas de nosso relacionamento. Pense com carinho em tudo que vocês viveram e eu te peço, Léo, não faça isso. Eu me entreguei ao Cláudio e ele se entregou também a este amor de vocês. Não foge deste amor, Leonardo. Se entrega, diz Beatriz se mostrando muito evoluída. Agora dando a minha opinião. Gente, realmente o modo de Beatriz ver tudo o que aconteceu com Léo e Cláudio é muito pra frente. Eu acho que Cláudio deve também amá-la muito, por ela ser essa mulher tão maravilhosa, o que não deve ser nada difícil. Apesar de ter sua vida íntima na boca do povo, Beatriz foi lá conversar com o amante de seu marido. Que difícil. Ela foi interceder a favor dele, pedir para Leonardo não denunciar Cláudio. E magoado, o rapaz poderia contar toda a sua história com Cláudio e deixá-lo com sua situação ainda mais difícil, principalmente com seu filho e clientes preconceituosos. Espero, gente, que ele ouça o pedido de Beatriz. Agora falando de José Pedro. Gente, eu achei certo a atitude de José Alfredo, de botar para fora o seu filho da empresa. Como deixar alguém num cargo de confiança, sabendo que esse cara acabou de roubar? E ainda ele roubou os próprios irmãos, viu? Realmente não dava mais. Por outro lado, a gente pensa em Pedro. Ele não podia dizer o real motivo que levou ele a roubar os diamantes de seus irmãos. Porque ele estava sofrendo nas mãos de sua ex-mulher, chantageado por ela. Agora, como se livrar dela? Depois que ela gravou a confissão dele, onde ele dizia que matou um homem e nem sequer prestou socorro. E o seu pai iria ficar horrorizado com a atitude dele. Sem restar opção, José Pedro se calou ao seu pai por ele ter chamado ele de ladrão barato, onde na verdade sabemos que Pedro é isso mesmo. Sua mãe o instruiu para ele ser assim. Maria Marta não aceitou a demissão por ser igual a José Pedro, né? Capaz de roubar até mesmo ele, que é o seu filho preferido. Se não fosse assim, ela apoiaria José Alfredo. Claro, né? Pedro agora vai ser o maior inimigo de seu pai. O comendador que fique alerta, pois ele vai aprontar. Bem, mas essa aí foi a minha opinião. Eu quero saber o que você achou da atitude de José Pedro e do modo que Beatriz se envolveu para defender o seu marido. Dê o seu comentário. Você que chegou até aqui, que não deixou o seu like e joinha, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos novos do nosso canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos.